Admar Lopes foi apresentado ontem, dia 18 de junho. Aí tem a notícia aqui que ele foi apresentado no World Wide Office, na Barra da Tijuca, né? E olha só, as contratações, antes dele ser apresentado, antes dele trabalhar, já fizeram contratação para ele. Adivinha quem? Vamos ver. Como devem entender, eu cheguei ao Rio há 2 dias atrás e ainda não tive a oportunidade de tocar em todas as pastas. Como devem entender, eu cheguei ao Rio há 2 dias atrás. 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 2 dias atrás. 2 dias atrás. 2 dias atrás. Como devem entender, eu cheguei ao Rio há 2 dias atrás e ainda não tive a oportunidade de tocar em todas as pastas. O Vasco tem um orçamento para ir atrás de jogadores renomados ou com grana, ou você vai atrás da sua expertise, que é de fato buscar jogadores desconhecidos, mas que podem dar um retorno imediato? Como é que está sendo a análise do mercado para buscar reforços? Obrigado. Então, a janela do meio do ano é uma janela muito particular e muito específica, não dá muito tempo para o jogador se adaptar, ou seja, o primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com o técnico físico e psicológico do jogador, e para se é possível ou não fazer a operação, do que propriamente ao BI ou ao passaporte, dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que tenham uma adaptação mais rápida. Aí hoje, dia 19 de junho, acabei de ver essa capa aí. Saiu agora, lá em cima, a notificação agora. Que o Vasco encaminha acerto e fecha com atacante e ponta. Vira prioridade. Acertou em pleno feriado. Vasco fecha com reforço e encaminha acerto. Beleza. Então qual diretor que tá atuando no Vasco aí? Tem outro, será? Um assistente que já estava atuando aí antes do Admar ser contratado? Tem gente contratando mais que ele aí. Então por que contratou esse Admar Lopes? Sendo que a gente já tem aí gente contratando pro Vasco. Já tá trazendo só jogadores bons. Vocês viram as capas? Só jogador bom. Jogador caro. O Vasco tá com dinheiro. Não precisa desse diretor Admar Lopes, não. Antes disso aí já tava as notícias que tá trazendo. Sem falar que tem várias capas aí com o Admar na capa. Como se o Admar já estivesse trabalhando no Vasco. Antes mesmo do cara ser contratado, ser apresentado no Vasco, já estava contratando. O Pedrinho já deu sinal verde, deu carta branca, deu autonomia para ele contratar. Como assim? Então fica aí para quem que gosta de se iludir, torcedor que gosta de se iludir, é só ir nesse canal aí e ver as notícias todo dia. Só notícia boa, só notícia fresquinha, só capa gostosa, só capa que o torcedor quer que seja verdade, porém não é verdade. Então o torcedor vascaíno tem que ficar esperto, tem que abrir o olho, abrir a mente para essas coisas, parar de cair nessas fake news, nessas falsas narrativas aí. Porque isso aí só ilude o torcedor mais, só faz o torcedor sofrer mais, o torcedor ficar mais ainda chateado com o que o Vasco já está passando, que o Vasco não está em boas condições financeiras, o Vasco praticamente acabou. Mas ainda há essas notícias aí, esses canais de YouTube que eles preferem ir lá, comentar, dar like e se bobear, faz até superchat. E olha lá se não faz pix também. Então o torcedor vascaíno também tem a culpa nisso. Eu venho falando isso, batendo na mesma tecla há séculos. O torcedor vascaíno tem culpa também para ficar dando ibope para isso aí. Eu não vejo os vídeos, eu vou nas capas para tentar desmistificar, tentar pelo menos alertar algum torcedor. Sei que no meio de tantos torcedores que caem nisso, alguns abrem os olhos, alguns ainda ficam espertos e param de cair nessas notícias falsas, nessas capas falsas aí do dia a dia. Então é isso aí, pessoal.